Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa é a nossa terceira videoaula da nossa trilha 1, análise exploratória de dados. Vimos na Já vimos definição de estatística, variáveis, modelos, né? Muito rapidamente falei um pouco de gráficos, mas só para motivar vocês. E agora nós vamos estudar a distribuição de frequência, tá bom? Bom, então, quando eu tenho uma robustez de dados, né, um volume grande de dados, é de interesse resumir essas informações dessas variáveis. Então, eu posso pegar esses dados e distribuí-los em classes ou intervalos, tá? Determinando, então, o número de indivíduos pertencentes a cada classe ou intervalo. Coloco esses dados numa tabela e as frequências correspondentes, denominando então de distribuição de frequência ou tabela de frequência. Então, eu tenho a frequência absoluta, então eu pego esses dados, né, resumo numa tabela de dados e mostro o número de itens em cada uma das diversas classes que não são repetidas, tá? Então, seria o número de observações que se encontra presente em uma classe ou intervalo específico, tá bom? É, podemos ver, né, qual seria essa amplitude. Então, seria o maior valor encontrado subtraído do menor valor, né, encontrado ou observado. Então, aqui eu coloquei para vocês os dados de uma amostra de 24 compras de suco de caixinhas. Então, tá aqui, né? Então, se olharmos para essa tabela, a gente vai perceber que a marca Del Valle aparece 6 vezes. A marca Baguari, 4 vezes. A do Bem, 2 vezes. A Fast Fruit, 3 vezes. A Sulavan, 5 vezes. E o Tial, 4 vezes. Então, agora, se eu quero colocar numa tabela de frequências, eu vou colocar, então, essas marcas, né, ó, as marcas do suco, tá certo? Numa coluna. E na outra coluna a frequência. Então, quantas vezes foi observado a compra da marca Del Valle? 6 vezes. Baguari, 4. Do Bem, 2. Fast Fruit, 3. Sulavan, 5. Tial, 4. Então, essa seria uma tabela de frequência absoluta, tá bom? Muito bem. E eu posso ter as frequências relativas e as frequências relativas percentuais, tá? Então, essa frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta que eu encontrei e dividir pelo número total de observações. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, quero fazer agora em relação à frequência relativa. Então, seria a frequência absoluta dividido pelo número de observações, que foram 24 compras. Então, seria 0,25. A do Baguari, 4 dividido por 24, 0,167. Do Bem, 2 dividido por 24, 0,08. Fast Fruit, 3 dividido por 24, 0,125. Sulavan, 5, né? Ó, que é a frequência absoluta, dividido pelo número de observações, 0,208. E o Tial, 4 dividido por 24, 0,167, certo? Agora, a frequência relativa e percentual seria o quê? Você pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. Então, aqui seria 25%, tá certo? 16,7%, 8%, 12,5%, 20,8%, 16,7%, ok? Espero que tenha ficado claro, tá? Bom, nesse exemplo 9 aqui, eu tenho a estatura, tá aqui, de alguns jogadores, e eu quero encontrar a maior frequência absoluta registrada. Então, se eu olho para cá, né, primeiro eu vou fazer uma tabelinha, tá bom? De estatura, ok? Frequência absoluta
frequência relativa, eu vou fazer de tudo só para vocês treinarem. Frequência relativa percentual. Então, aqui, ó, eu tenho lá 170, 180, 182, 183, 185, 187, 190, tá bom? E vamos colocar, então, agora essas frequências. E vou colocar aqui o total. Então, olha só, pessoal. A frequência absoluta, eu olho lá na tabela e vejo quantas vezes apareceram a altura de 170. Uma vez. 180, duas vezes. 182, três. 183, duas vezes. 185, cinco vezes. 187, três vezes. E 190, duas vezes. Então, vai me dar as 12 observações as 18 observações de altura. Então, aqui é 1 dividido por 18, que vai ser igual a 0,0556. Aqui já vou botar o resultado, 0,1111. Eu não coloquei na outra, mas o ideal é a gente ter sempre umas 4 casas decimais, tá bom? Igual eu tô fazendo aqui mais certinho. Ó, 0,1667 e 0,111. Isso aqui vai dar próximo de 1, tá certo? Agora eu multiplico aqui por 100, né? 5,56, 11,11, 16,67, 11,11, 27,78, 16,67, 11,11. Tem que estar aproximadamente 100%, tá bom? Que é o meu todo. Então, agora fica fácil de eu responder. A letra A, qual é a maior frequência absoluta registrada? Eu venho aqui, né, na minha tabela, a maior frequência foi para a altura, a maior frequência foi 5, tá certo? Na altura de 185. E qual é a altura que apresenta a menor frequência relativa? A menor foi a 1, né, frequência. Aqui a relativa, então é 170. Letra A, letra B, ok? Muito bem. Então, continuando aqui, nós temos o nosso exemplo 2. Aqui nós temos os dados, faturamento, né, em milhões de reais, e eu quero uma tabela, né, para da distribuição de frequência com a frequência relativa. Então, vou fazer essa tabela, tá certo? E depois eu respondo essas perguntas. Então, aqui, ó, vou colocar o faturamento, tá? A frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência relativa percentual, ok? Vou colocar os faturamentos aqui, ó. 130, 145, 150, 191, 230, tá ok? Coloco aqui o meu total. Bom, preenchendo então, vou observar quantas vezes apareceu o faturamento de 130 milhões. 8 vezes, aqui 6, 5, 6, 5. Então, ao todo, foram 30 observações. Dividindo 8 por 30, vou encontrar 0,2667. 0,20, 0,1667, 0,20, 0,1667, ok? Então, multiplico agora isso aqui por 100, né? Ó, ok? E agora eu consigo responder, ó. Qual o faturamento que teve a maior frequência relativa? Foi de 130
milhões. Tá ok? Qual é a frequência relativa do maior faturamento registrado? Então, 16,67%. Qual faturamento apresentou menor frequência absoluta? Ó, menor frequência absoluta foi, ó, o de 150 milhões e o de 230 milhões, tá vendo? Frequência aqui, ó, menorzinha. Então, 150 milhões e 230 milhões. Deixa eu voltar. Ó, 150 e 230 milhões. Quantas empresas obtiveram faturamento maior ou igual a 150 bilhões de reais? Então, contando aqui, a gente observa que foram 16 empresas, tá bom? Muito bem. Então, ó, que é maior ou igual a... Aí você ou conta aqui também, tanto faz, né? Olha só. Deixa eu só ver. Maior ou igual a 150 bilhões de reais. Então, vamos lá. 150 milhões, ó, 5 mais 5, 10 mais 6, 16. 16 empresas, ok? Muito bem. Bom, vou deixar essa parte aqui para outra videoaula, tá bom? Que agora a gente vai pegar, distribuir essa distribuição de frequência por intervalos ou classes, tá? Então, na próxima videoaula, nós veremos essa partezinha aqui.